Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventin aqui na área. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os sistemas de pós-tratamento utilizados principalmente em motores a diesel. Para que eles servem, qual é a sua função, quando eles começaram a ser utilizados, tá? Já sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aqui que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Bom, a gente precisa entender que muitos anos atrás, lá na década de 70 e 60, existia uma quantidade muito grande de motores e veículos sendo vendidos e comercializados em diversos países. E esses países perceberam que quanto mais motores e veículos seguiam sendo comercializados, maior seria a quantidade de poluentes geradas dentro da atmosfera. Nesse caso, então, o que aconteceu? A legislação ela começou a fazer com que houvesse uma restrição na quantidade de poluentes gerados. Em teoria, uma queima de combustível, que basicamente é uma molécula de hidrocarboneto, que às vezes ela pode vir acompanhada de uma molécula de oxigênio, como os álcools, ou se é um caso de um veículo, um combustível residual, ele pode ser acompanhado aí de uma quantidade de enxofre, mas basicamente essa molécula ela deveria gerar para a gente apenas CO2 e H2O, que é água, então dióxido de carbono e vapor de água. Porém, a queima de combustível ela nunca é perfeita. Então, consequentemente, são gerados aí outros tipos de poluentes, como o monóxido de carbono, que é o CO, os óxidos de nitrogênio, que são os NOx, né? Também podem ser gerados aí compostos de enxofre, SOx, podem ser gerados também um material particulado chamado de NP e também podem ser gerados outros poluentes como os PAH, que são os poliaromáticos, tá? Bom, o que termina acontecendo? Existe uma situação em que, como os países viram a necessidade de começar a restringir a quantidade de poluentes que estavam sendo lançados na atmosfera, eles sugeriram que fazer com que os limites permitidos por aqueles veículos fossem reduzidos. Então, nesse exato momento, as montadoras começaram a se preparar. Foi então quando houve aí toda a transformação da indústria automotiva, utilizando aí diversos tipos de tecnologias para melhorar o desempenho dos motores. Foi quando nós deixamos de ver motores dois tempos e passamos a ter o uso apenas de motores a quatro tempos. Os veículos deixaram, no caso de ciclo Otto, de ter carburador, passaram a ter injeção e ignição eletrônica. No caso dos veículos a diesel, nós começamos a ter um aprimoramento do sistema de alimentação de combustível, passamos a ter os sistemas de injeção de diesel como o rail, né? Então, tudo isso foi sendo desenvolvido. Porém, chegou um determinado momento em que todas essas tecnologias utilizadas, elas ainda não eram suficientes para garantir que a emissão de poluentes geradas pelo motor diesel, ela conseguisse ser uma emissão de poluentes baixa. E foi daí então que começou-se a utilizar esses sistemas de pós-tratamento de gases, que basicamente o primeiro sistema de pós-tratamento de gases ele é denominado de catalisador de oxidação. Esse catalisador de oxidação ele tanto pode estar presente em veículos do ciclo Otto, que são gasolina, álcool ou veículos flex, GNV, mas também ele pode estar presente em veículos a diesel. E o que o catalisador de oxidação ele faz? Ele vai catalisar as substâncias que estão passando por ele. Ou seja, a grande função dele é fazer com que ocorra uma redução dos hidrocarbonetos, do monóxido de carbono e do NOx. Então, como vocês podem ver aqui, um catalisador do tipo DOC, ou um catalisador de oxidação, vem com a letra D, que ele representa aí um catalisador de oxidação a diesel, o que ele faz? Ele basicamente ele pega essas moléculas de material particulado, que é o PM, o NO ou o NOx, o CO e o HC, e ele vai transformar isso daí. Essa transformação, observem nas imagens, quando eles entram nessa colmeia muito parecida com a colmeia de abelha, que tem a presença de materiais porosos e materiais metais que são muito pesados, como por exemplo platina, paládio, faz essa reação entre esses compostos poluentes e essas paredes, né, com esses metais pesados ou materiais também cerâmicos, faz com que ocorra uma mudança, ocorra uma reação química, por isso o nome é catalisador, vai ocorrer uma catálise. Nesse processo, o que é que vai acontecer? Em altas temperaturas,
o CO e o HC eles vão se separar e eles vão dar início a uma geração da formação de CO2 e H2O. Então vejam que quando os poluentes eles passam pelo DOC, ele vai entrar como COHC e ele vai sair agora como CO2 e H2O. Porém, esse tipo de catalisador ele não tem nenhum impacto sobre o material particulado, ele não consegue reduzir a emissão de material particulado, mas, por outro lado, ele pode iniciar um pequeno processo de redução do NOx. Então, algumas partículas de NOx, elas conseguem ser catalisadas e elas serão transformadas aí em partículas de NO e NO2. Porém, isso ainda numa condição muito pequena, ainda uma condição que não tem um uso ou uma aplicação em grande escala, tá? Depois do DLC, seguiu-se percebendo que os motores continuavam emitindo muito. E basicamente a gente não tinha nenhum tipo de processo relacionado à redução do material particulado. Foi daí, então, que surgiu o famoso catalisador DPF, o filtro de partículas do diesel. O que é que esse filtro de partículas ele faz? Ele é um filtro que ele é utilizado justamente após o DOC, e a sua função é reter as partículas. Então ele retém as partículas e ele permanece com essas partículas absorvidas ali. Esse material particulado, muitas vezes, são materiais compostos por fuligem, né? Aquela fumaça muito preta, muito escura que nós vemos aí saindo de motores a diesel. Então essa quantidade de fumaça ela termina sendo absorvida, ela fica presa nas paredes dessa colmeia que possuem outros tipos de materiais cerâmicos e metálicos. E uma vez em que perceba-se que essas paredes elas estão muito saturadas, inicia-se um processo então de injeção de combustível para que essa maior injeção de combustível auxilie a queima dessas partículas que ficaram presas nessa parede. Pedro, como é que isso acontece? Bom, agora a gente entra um pouco na questão das estratégias de funcionamento do motor. Eu injeto muito combustível, mas eu injeto combustível quase no final lá da fase de compressão. Quase que entre o final da fase de compressão e o iniciozinho da fase de combustão. Nós já vimos aqui em alguns momentos que o ideal é que esse combustível seja injetado no meio da fase de compressão para que haja tempo da chama ser gerada. Só que na condição de fazer com que ocorra uma regeneração do filtro DPF, essa estratégia ela é modificada. Então eu injeto combustível muito no final, fazendo com que parte dessa chama, dessa temperatura e uma parte do combustível não queimado, ela vá em direção aí ao DPF, fazendo com que auxilie a regeneração, ou seja, a queima dessas cinzas e desse material particulado que está nas paredes desse catalisador. Então, saindo agora gases mais limpos, tá certo? Só que observem, a gente teve um sistema que auxiliava a reduzir o CO, o HC, e em partes o NOx, mas muito pequeno. Um sistema que nós temos agora que auxilia a reduzir as partículas, porém nós ainda continuamos com um problema, que são os óxidos de nitrogênio, o NOx. Ele parcialmente foi catalisado lá no DOC, mas isso não foi uma quantidade muito grande. Então, para isso que os veículos a diesel possuem também o LNT, Lean Nox Trap, ou seja, a armadilha de NOx, dos óxidos de nitrogênio. O que é que esse sistema ele consegue fazer? Esse sistema ele vai fazer com que ocorra também através de um catalisador, uma colmeia, só que agora, ao invés de eu ter platina, de eu ter esses metais pesados, eu vou ter a presença também do bário, né, que é esse Ba que vocês estão vendo aí. Então, quando o NO que saiu de lá, daquele primeiro catalisador do DOC, ele entra em contato com o bário, você começa a ter a transformação desse NO para que seja então formada outras moléculas, como a molécula de N2, que é o gás de nitrogênio, ou a molécula de NH3, que é a molécula da amônia, que são gases que são muito menos nocivos ao meio ambiente. Então, o filtro LNT ou a armadilha LNT, ela é utilizada nessa condição. E como vocês veem aí na imagem, a gente tem no início o DOC, depois o DPF e no final a gente vai ter aí o LNT, tá? Por último, o último sistema
que nós podemos encontrar em veículos é um sistema chamado de SCR, que é um sistema redutor de catálise. Ou seja, esse sistema de catálise seletiva, ele faz uma redução do NOx. Muitos veículos substituíram o LNT pelo sistema SCR. E o que é que ele faz? Ele injeta a famosa ureia, ele injeta o famoso Arla 32, o AdBlue. Existem uma série de nomes comerciais dados a essa solução, mas basicamente é uma solução de ureia. Essa solução de ureia, ela quando injetada dentro do catalisador SCR, faz com que ocorra uma reação entre o NH3, que é a amônia, tá? A amônia basicamente é o principal componente da ureia, e quando essa amônia ela entra em contato com NO ou NO2, ela vai permitir a formação de N2 e H2O. Então, o último sistema utilizado aí, ele termina sendo o sistema SCR, que é aplicado em diversos veículos a diesel muito novos, para que eles possam atender a legislação, tá? Então, cada um desses sistemas, ele tem uma função específica. Nós começamos lá na frente com o DOC, depois veio o DPF, depois veio o LNT, e aí você tem a opção de alguns veículos utilizarem o LNT e outros veículos mais modernos já utilizarem o sistema SCR. Tudo isso, claro, é na tentativa de reduzir ainda mais a emissão de poluentes, fazendo com que a gente tenha um ambiente mais limpo, né, que não tragam tantos poluentes e não traga problemas para a saúde humana. Porém, a gente também tem outras partes negativas que, com o maior uso desses componentes, os veículos e os motores, consequentemente, também eles terminam ficando mais caros, tá? Uma forma que a gente consegue, então, de reduzir toda essa situação é utilizar biocombustíveis, que esses biocombustíveis eles podem aí auxiliar tanto na redução de poluentes, também como aí na redução do uso de combustíveis fósseis. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. É isso daí. Nos vemos numa próxima. Valeu!